Fidelidade. Provérbios 25:13 vai dizer: como o frescor de neve no tempo da ceifa, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque refrigera a alma dos seus senhores. Provérbios 25:13. Como o frescor de neve no tempo da ceifa, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque refrigera a alma dos seus senhores. A palavra fidelidade na Bíblia deriva do termo fiel, que no hebraico é emuná. Segundo a concordância de Strong, significa firmeza, estabilidade, lealdade, consciência, constância, segurança, aquilo que é permanente, duradouro, constante. Uma pessoa fiel é alguém que é leal, é alguém que é constante, que é permanente. Emuná vem da raiz amã, que fala sobre estar firme, certo, estabelecido e estável. Então, uma pessoa, um discípulo, um discipulador que é fiel, que está transmitindo o princípio da fidelidade, ele vai transmitir o ensino de que na caminhada cristã, o discípulo precisa se tornar alguém firme, alguém que está certo, que está convicto do que ele quer para a vida dele. Ele precisa estar convicto, a sua fé convicta em Jesus Cristo. Ele precisa estar estabelecido, tendo Jesus como a rocha, a pedra angular dessa construção, né? E ele precisa se permanecer estável nessa caminhada ao lado de Cristo, seguindo os ensinamentos de Jesus. Então, emuná também é traduzida frequentemente como fidelidade também. E depois, quando eu vivo uma vida santa e de fidelidade, essa santidade e fidelidade, juntas, andando lado a lado na minha vida, vão produzir uma terceira característica, um terceiro princípio, que é o compromisso. É impossível alguém ser santo e fiel e não ter compromisso nenhum com Deus. Não existe, não tem como. Eu sou santo e fiel e eu não preciso me comprometer. É aquela história da... Eu amo essa história, que é a história da omelete de bacon, né? Todo mundo aqui já ouviu falar da história da omelete de bacon, né? Para se fazer uma omelete de bacon, precisa de 2 ingredientes-chave: o ovo da galinha e a carne do porco. Só que nessa historinha da galinha e do porco, na participação da omelete de bacon, tem uma diferença muito grande. A galinha, ela só dá o ovo e se manda. Agora o porco, para poder fazer parte da omelete de bacon, tem que dar a vida. Então, quem que eu sou nessa história? Galinha ou porco? O comprometido dá a vida, né? E o convencido finge que dá. Jesus, ele estava tão comprometido com a causa do reino que ele deu a própria vida. Isso é estar comprometido. O comprometido dá a vida, se for preciso, né? Por isso que Jesus Cristo disse: ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Porque Jesus, ele não só era alguém que era santo e fiel a Deus, mas alguém que estava totalmente comprometido com o propósito pelo qual ele veio a esse mundo. E como discípulos dele, eu agora preciso reproduzir o mesmo. Eu preciso reproduzir uma vida de santidade, uma vida fiel a ele, e o fruto dessa santificação e fidelidade vai ser o quê? O meu comprometimento com ele. Eu, primeiramente, como discipulador, preciso viver isso na minha vida, e agora reproduzir para que eu possa, então, gerar outros discípulos que vão fazer o mesmo. Está dando para entender? Então, texto básico, né? Eu preguei essa palavra aqui na minha célula faz 2 semanas. Atos 26, do 19 ao 20. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios
que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. O apóstolo Paulo estava totalmente comprometido com o objetivo do seu chamado, pregar o evangelho e assim estabelecer o seu discipulado. Então aqui Paulo estava diante de um rei chamado Agripa e ele estava aqui se justificando, e explicando que em nenhum momento ele havia sido desobediente à visão celestial que Deus havia dado a Paulo, Ou seja, Paulo estava completamente comprometido com a visão, a direção que ele havia recebido do próprio Deus. Então, assim, a exemplo de Paulo e de Jesus, que eu já citei aqui, nós também precisamos nos comprometer totalmente com o Evangelho e com a pregação do Evangelho. Número 5. Aprendendo a abraçar a visão do discipular com o mestre dos mestres, Jesus Cristo. Aprendendo a abraçar a visão do discipular com o mestre dos mestres, Jesus Cristo. As profecias messiânicas, como Isaías 42, do 1 ao 21, Isaías 49, do 1 ao 7, Isaías 50, do 4 ao 11, Isaías 53, 12, prevêem que o caráter servil de Jesus faria uma obra específica e agiria com obediência incondicional e imaculada. Quero abrir pelo menos aqui em alguns desses textos aqui para fundamentar. Em Isaías 42 começa dizendo, aqui está o meu servo a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Porei o meu espírito sobre ele e justiça produzirá entre as nações. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana ferida não quebrará e não apagará o pavio que fumega. Em verdade, ele trará a justiça, não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra justiça, na sua lei as ilhas esperarão. Começa dizendo, aqui está o meu servo, Deus, por intermédio do profeta Isaías, se referindo a Jesus como servo. Depois, Isaías 49, do 1 ao 7, também começa dizendo, ouvi-me, ilhas, e escutai vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe, fez menção do meu nome. Fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me cobriu. Pôs-me como uma flecha limpa e me escondeu na sua aljava. Ele me disse, tu és o meu servo, Israel, em quem manifestarei a minha glória. Mas eu disse, debalde trabalhei, inútil e em vão gastei as minhas forças. Todavia o meu direito está perante o Senhor e o meu galardão perante o meu Deus. E agora diz o Senhor que me formou desde o ventre para ser seu servo, que me torne a trazer Jacó e ajunte Israel a ele, pois aos olhos do Senhor sou glorificado, e o meu Deus tem sido a minha força. Diz ele, pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os preservados de Israel, também te darei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até as extremidades da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o seu santo, a alma desprezada, aos que as nações abominam, ao servo dos que dominam. Os reis o verão e se levantarão. Os príncipes diante de ti se inclinarão, por amor do Senhor, que é fiel, e o Santo de Israel que te escolheu. Assim diz o Senhor, no tempo favorável te ouvirei, e no dia da salvação te ajudarei, e te guardarei, e te darei por aliança do povo, para restaurares a terra, e lhes dares em herança as herdades assoladas, para dizeres aos presos, saí, e aos que estão em trevas, aparecei. Eles pastarão nos caminhos, em todos os lugares altos terão o seu pasto. Depois Isaías 50, do 4 ao 11, O Senhor Deus me deu língua instruída para saber a palavra que ampara o cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça como discípulo.
O Senhor Deus abriu os meus ouvidos e não fui rebelde, não me retraí. As minhas costas dei aos que me feriram, as minhas faces aos que me arrancaram os cabelos. Não escondi a minha face dos que me afrontam e me cuspiam. Porque o Senhor Deus me ajuda, não serei confundido. Por isso fiz meu rosto como uma pedra duríssima, e sei que não serei envergonhado. Isaías 53, 12. Pelo que lhe darei uma porção entre os poderosos, e com os fortes repartirá ele o despojo, porque derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, pois ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Aqui só alguns textos, para mostrar referente às profecias que foram feitas acerca de Jesus Cristo pelo profeta Isaías. Todas essas profecias prevêem que o caráter servil de Jesus, o caráter de servo, faria uma obra específica e agiria com obediência incondicional e imaculada. Então, todas as profecias que foram feitas já pelo profeta Isaías, lá no Antigo Testamento, acerca de Jesus, apontavam para um líder que seria alguém com caráter de servo, que teria uma obediência incondicional. Então, da mesma forma, como discípulos de Jesus, nós também precisamos reproduzir esse caráter de servo, Também precisamos reproduzir essa obediência incondicional, para que, então, transmitindo isso aos discípulos que nós vamos formar, eles também possam aprender a ser servos que praticam a obediência incondicional. Está dando para entender? Número 2, para abraçarmos a visão do discipular. Aprendendo a abraçar a visão do discipular com o mestre dos mestres, Jesus Cristo, para abraçarmos a visão do discipular. Precisamos aprender o espírito de Jesus como servo, pois sabemos que o Filho do Homem não veio para ser servido, e sim para servir. Cristo procura aqueles que servirão sem buscar reconhecimento, procurando exaltá-lo, generosa e obedientemente tornando-o conhecido. Então, Deus espera que nós possamos servi-lo sem buscar reconhecimento. Embora, que na prática eu não conheço nenhuma pessoa, nenhum cidadão, nenhum ser humano que mais dia ou menos dia não queira ser reconhecido. Estava prestando atenção na palavra que a minha mãe, pastora Mena, pregou domingo aqui, E ela colocou aquela música do Ministério Toque no Altar, que depois se transformou em Trazendo a Arca. Aquela letra, a música do Davi Sasser, que diz, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Mas, um dia, conversando com uma discípula, há muito tempo atrás, ela explicou para mim: Pastor Christian, eu não concordo com a letra dessa música, porque eu não conheço um ser humano que não queira ser reconhecido. E eu tive que concordar com ela. Até, inclusive, eu já preguei isso aqui em Canelinha uma vez, quando a igreja ficava lá, perto da casa da pastora Alice. Então, não tem nenhum ser humano que não queira ser reconhecido. Todo mundo que faz a obra de Deus espera. Todo mundo que faz a obra de Deus, que serve alguém, que serve a Deus, ele espera que em algum momento da vida dele, alguém vai reconhecer isso. Por quê? Porque é natural. É natural. Agora, Deus espera que eu seja livre desse sentimento. Eu não posso viver com esse sentimento. Eu preciso ser liberto desse sentimento. Eu preciso fazer a obra sem esperar reconhecimento. Agora, pode ter certeza, um dia ele virá. Se alguém aqui, por exemplo, nunca recebeu nenhum tipo de reconhecimento por servir a Jesus, pode ter certeza, no tempo certo, na hora certa, vem. Talvez não venha do jeito que a gente está planejando. Porque às vezes, a gente espera que o reconhecimento vai vir de uma certa maneira, através de uma determinada pessoa. E Deus
a palavra de Deus diz que os caminhos dele não são os nossos caminhos, nem os seus pensamentos os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus são muito mais altos. Então, às vezes, o reconhecimento ele vem de uma outra maneira, totalmente diferente do que a gente está pensando, e por intermédio de alguém que a gente nem imagina. E eu preciso ter o discernimento, o entendimento, que é Deus que está fazendo tudo isso. Né? E que Deus não tem a obrigação de fazer do meu jeito, da maneira que eu planejei e usando a pessoa que eu criei expectativa. Está dando para entender? Então, às vezes, a gente, eu estou discipulando alguém, eu estou servindo alguém, estou fazendo bem para alguém, aí é natural que você vai esperar algum tipo de reconhecimento daquela pessoa, que você está ali investindo na vida dela, fazendo bem para ela, mas não necessariamente que o retorno, porque perante a palavra, a lei da semeadura e da colheita, tudo que você semeia, vai haver uma colheita. Então, a gente às vezes acha que a colheita vai vir daquela pessoa que você está plantando, mas não necessariamente. Às vezes a colheita vem por uma outra pessoa. Né? E também não no tempo que a gente espera. Porque cada semente tem um tempo de colheita. Tem semente que é mais rápida, mas tem semente que demora. Né? Às vezes tem coisa que eu estou plantando hoje que eu só vou colher daqui a 10 anos. E aí você fica ali 9 anos sofrendo. Meu Deus, quando é que vai chegar meu reconhecimento? Quando é que vai vir a minha bênção? Né? No tempo do Senhor. Então, desse sentimento eu tenho que ser liberto. No entanto, por quê? Porque eu não estou fazendo para homens. Eu estou fazendo para Deus. Né? Eu já citei um texto aqui, não custa lembrar, que é um texto que todos nós devemos decorar, né? Colossenses, capítulo de número 3, a palavra de Deus vai dizer, né? No versículo 22, Colossenses 3, 22, vós servos, obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo o que fizerdes, isso seja lá no teu trabalho, seja na escola, seja na igreja, tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que servis. Então eu tenho que ter entendimento. A pessoa que eu estou servindo lá na minha empresa, eu estou fazendo para ela, mas é como se eu estivesse fazendo para Cristo. A pessoa que eu estou servindo lá na escola, estou fazendo como se eu estivesse fazendo para Jesus. Eu estou servindo a minha esposa, é como se eu estivesse fazendo para Jesus. Eu estou servindo meu filho, é como se eu estivesse fazendo para Jesus. Se a gente tivesse esse entendimento todos os dias da nossa vida, eu garanto para vocês, a gente ia servir as pessoas muito melhor do que a gente está servindo. Mas às vezes a gente esquece. Aí a gente já começa a servir meia boca. Por quê? Porque eu esqueço que eu estou servindo aquela pessoa, eu esqueço que eu estou servindo a Jesus. Que em tudo que eu faço, cada atitude, cada gesto meu, Jesus pode estar sendo glorificado ou não. Se eu estou servindo o meu patrão com bastante desvelo, com dedicação, dando o meu melhor, vocês acham que Jesus está sendo glorificado? Não está, através da minha vida, do meu testemunho lá na minha empresa, lá no meu trabalho. Sim ou não? Claro que sim. Agora faz um serviço mal feito. O Remy conserta a geladeira, né? Começa a consertar de qualquer maneira, bota a peça errada, né? Vai dar problema, os serviços vão voltar, vai ter que ter um retrabalho. Vai sobrar para quem? Vai sobrar para quem fez o serviço errado. Mas antes de sobrar para quem fez o serviço errado, quem vai escutar a reclamação? Quem? É o patrão, é o dono do negócio. Né? E aí, você vai se tornar repreensível, o nome de Jesus não vai ser glorificado. Né? Eu vou estar dando tristeza para o coração de Deus. Claro que acidentes de trabalho podem acontecer, erros podem acontecer, ninguém aqui está livre de nada. Né? Mas se todos nós tivermos essa mentalidade, que tudo que eu faço é para Jesus, não é para homens, e no tempo certo vai haver uma recompensa, e essa recompensa também, ela não virá, pode até vir de homens, mas não vai vir
necessariamente da pessoa que eu sirvo. Ela vai vir por quem Deus achar que tem que vir. E se Deus quiser que venha também por intermédio da pessoa que eu sirvo, ou do teu patrão, virá, mas no tempo que Deus determinar, e não no tempo que a gente determina. Ok? Então isso é uma informação muito importante, porque nós aqui que somos macaco de igreja, né, eu já vi e já vivi isso muito tempo na minha caminhada, e eu mesmo, né, já me vi muitas vezes esperando, né, um reconhecimento que não veio. E aí, quando não vem, você se frustra. Né? E tudo que o diabo quer é ver a gente frustrado, desanimado e abatido. Né? Porque aí ele conseguiu, né, o que ele queria. Crentes tristes, desanimados, servindo a Deus sem motivação, é uma bênção para Satanás, né? Então, Cristo procura aqueles que servirão a Ele sem buscar reconhecimento, procurando exaltá-lo generosa e obedientemente, tornando-o conhecido. É Jesus que a gente tem que fazer ficar conhecido. Né? O nome de Jesus precisa se tornar o nome mais conhecido do planeta, através de nós. E tais servos, discipuladores e discípulos, estabelecem sua personalidade e ministérios através de sua própria devoção e obediência a Jesus. Sua disposição de servir sem interesses. Né? Então, mais uma vez aqui, a importância de servir a Jesus sem interesse. Porque Deus sabe muito bem se eu sou um interesseiro, se eu estou fazendo a obra dele o tempo todo esperando receber algo em troca, ou se eu faço a obra de Jesus porque realmente eu amo ele de todo o meu coração e eu compreendo o alto preço que foi pago na cruz. Né? Se eu entender o alto preço que foi pago na cruz, o preço que Jesus pagou por mim, eu não vou precisar, ou eu não vou querer esperar nada em troca. Eu simplesmente vou servir a Ele de todo o meu coração, alma, força e entendimento, porque é o mínimo que alguém que foi alcançado por tamanha graça, né, deve fazer. Se eu não estou conseguindo retribuir esse amor através do meu serviço a Ele, é porque com certeza o meu amor esfriou. Né? E conclusão, para a gente encerrar. As bases do discipulado na visão celular visam instruir, dirigir, treinar, estimular e ensinar pessoas no caminho em que devem andar. É possível concluir, então, que discipulado é o processo de uma vida. Quando entramos na realidade do discipulado, compreendemos que não podemos viver mais exclusivamente para nós mesmos, mas devemos adotar um estilo de vida que nos permita compartilhar daquilo que Deus tem feito em nós. Não podemos desconsiderar o fato de que, ao assumirmos o treinamento de novos convertidos, estamos nos tornando como que pais espirituais deles. Já falei isso daqui. Essa missão demanda tempo, esforço, dedicação, renúncia e, sobretudo, muito amor a Deus e às vidas que chegam à casa do Pai. Amém? Vamos orar a Deus agradecendo por essa aula. E depois, se alguém tiver alguma pergunta, a gente já vai aproveitar para corrigir a lição. Amém? Não, vamos deixar a correção para a semana que vem, né? Que tem bastante questão. E aí, como nós estamos em menor número hoje, né? Vamos só orar. Reni, ora agradecendo a Deus hoje pela nossa aula. Vai passar a vez? Ora, Marcel aí. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós colocamos aqui diante da Tua presença, Senhor, para agradecer por esse momento de aprendizado da Tua palavra, Senhor. E pedimos aqui que volte cada um para casa com segurança, Senhor, abençoa a vida do pastor Cristian e de sua família, que se dispôs, Senhor, a vir de sua casa estar aqui nos ensinando mais da Tua palavra, Senhor. Abençoa a vida de cada um aqui e deseja um bom final de semana a todos. É o que eu te peço, em nome de Jesus, amém.
Amém, Senhor.